Liturgia diária. Primeira leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 a 31. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo disseste através do Teu servo Davi, nosso pai: porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vós. Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, Teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a Tua mão e a Tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os Teus servos anunciem corajosamente a Tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios, por meio do nome do Teu servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Salmo número 2. Por que os povos agitados se revoltam? Por que tramam as nações projetos vãos? Por que os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Ri-se deles que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele, então, em sua ira os ameaça, e em seu furor os faz tremer quando lhes diz: Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Santo do Dia. São Júlio I. O nome do Papa São Júlio figura no Martirológio Romano no dia de hoje, como o comentário de que ele lutou muito pela fé católica contra os arianos. O Martirológio Romano enumera 9 santos e 8 santas com esse nome, e quase todos são mártires do primeiro século do cristianismo. Mas o Júlio, o primeiro papa a tomar este nome, dirigiu a igreja de 337 a 352. Júlio era de origem romana, filho de um cidadão chamado Rústico. Viveu no período em que a Igreja respirava a liberdade religiosa concedida pelo imperador Constantino, o Magno, em 313. Essa liberdade oferecia ao cristianismo melhores condições de vida e expansão da religião. Por outro lado, surgiram as primeiras heresias, donatismo, puritanismo na moral e o arianismo, negando a divindade de Cristo. Com a morte de Constantino, os sucessores, infelizmente, favoreceram os partidários do arianismo. O Papa Júlio I tomou a defesa e hospedou o patriarca de Alexandria, Atanásio, o grande doutor da Igreja, batalhador da fé no Concílio de Nicéia e principal alvo do ódio dos arianos, que o tinham expulsado da sede patriarcal. O Papa Júlio I convocou 2 sínodos de bispos, em que, com a condenação do semi-arianismo, Atanásio foi reabilitado, recebendo cartas do Papa que se
felicitava com a Igreja de Alexandria, baluarte da ortodoxia cristã. O Papa Júlio I construiu várias igrejas em Roma, a dos Santos Apóstolos, a da Santíssima Maria de Trastevere e 3 mandou construir nos cemitérios das vias Flavínia, Aurélia e Portuense, respectivamente, as igrejas de São Valentim, de São Calixto e de São Félix. Cuidou da organização eclesiástica e da catequese catecumenal, ou seja, dos adultos e mais velhos. Morreu em 352, após 15 anos de pontificado. Foi sepultado no cemitério de Calepódio, na Via Aurélia, numa igreja que ele também havia mandado edificar. Sua veneração começou entre os fiéis a partir do século VII. Suas relíquias, segundo a tradição, foram trasladadas para a Basílica de São Praxedes a pedido do Papa Pascoal I. O seu culto, que já fora autorizado, refloresceu em 1505, quando do seu traslado para a Basílica da Santíssima Maria de Trastevere, em Roma. São Júlio I, rogai por nós. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o teu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Deus te abençoe. Amém.